Se você chegou até aqui, talvez hoje a sua vida não esteja das mais simples, das mais fáceis ou das mais bem resolvidas. Talvez você esteja vivendo problemas que envolvem ciúme excessivo, talvez você esteja com dificuldade para superar o antigo relacionamento, talvez você esteja passando por um momento de depressão profunda, talvez você esteja se sentindo numa profunda dependência de outra pessoa. Eu te entendo. Eu te entendo porque a minha vida, principalmente amorosa, não foi tão simples, fácil ou tantas flores houveram assim. Na verdade, até eu chegar no meu atual estágio de relacionamento, muita água rolou, muita coisa aconteceu. E sinceramente, eu acho que essa aula, ela tem como te ajudar profundamente. Eu levei muitos anos para entender a psicologia que envolve relacionamentos. Eu demorei muitos anos para entender estratégias práticas que podem fazer uma diferença profunda na qualidade da sua vida, na qualidade dos seus relacionamentos. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te ensinar tudo isso. Olha só, para a gente poder falar sobre relacionamentos amorosos, para a gente poder falar sobre controlar ciúmes, para a gente poder falar sobre lidar com insegurança, para a gente poder falar sobre todos esses tópicos, né, incluindo superação de antigos relacionamentos e dependência emocional, eu preciso te explicar algumas coisas antes. E talvez a primeira coisa que você precisa entender é que todos nós temos razões, temos motivos, que não são motivos conscientes, não são motivos racionais, não são motivos cognitivos para fazer o que a gente faz. Na verdade, nós temos motivos, né? Motivações que vão além da nossa cognição, da nossa razão. São motivadores emocionais. Existe um porquê interno, uma razão interna, uma razão emocional para a gente agir como a gente age. E olha só, essa razão depende e muito do nosso amadurecimento. Ou seja, quando eu sou muito imaturo, emocionalmente falando, eu tenho razões muito específicas para fazer o que eu faço. E você já vai entender isso. À medida em que eu vou amadurecendo, as minhas razões, os meus porquês, o que me guia internamente vai mudando. Consequentemente, as minhas motivações também mudam. Vamos analisar, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos. Por que uma criança de 3, 4 anos se move? Qual é o objetivo dela? Qual é o porquê emocional dela? Qual é a sua razão? Veja, uma criança de 3, 4 anos, ela não tem tantos recursos assim para lidar com o mundo. Certo? Então, vamos imaginar que você dá essa caneta na mão dela. A partir do momento em que você oferece essa caneta na mão dela, as ações dela para lidar com essa caneta vão ser totalmente limitadas. Com 3, 4 anos, o que essa criança vai fazer? Vai jogar a caneta, vai colocar a caneta no chão, vai morder a caneta, vai abrir, vai riscar, sei lá, a parede da sala. Entendeu? Ela não sabe direito qual é a função principal dessa caneta. Então, sob certo aspecto, ela vai testando isso. Certo? Ela vai percebendo o que cada uma dessas ações produz dentro dela e na vida dela. Ou seja, ela vai muito se movendo pela ação e pela reação. O que vai acontecer quando essa criança tacar a caneta longe? Talvez os pais aumentem o timbre de voz para dizê-la que esse é um comportamento errado. Isso devagarzinho vai ficando associado na cabeça dela. Pô, agir assim não é tão bom. Talvez ela pegue essa caneta e risque a parede de casa. O que vai acontecer? Provavelmente os pais também vão aumentar o timbre, vão mostrar para ela, vão educá-la, vão falar que isso aqui não é bom. Então ela vai associando os próprios comportamentos a algo doloroso. Ou seja, ela vai sendo, sob certo aspecto, condicionada sobre o que não deve ser feito. Agora, se ela pega essa mesma caneta, esse mesmo pincel, e começa o seu próprio processo de alfabetização. Ela começa a escrever A, B, C, enfim, quando ela começa esse processo, o que vai acontecer?
provavelmente os pais vão validá-la. Vão ficar felizes, vão bater palmas, vão ter um timbre de voz ali que ela vai perceber que fez algo bom. O que move uma criança nessa idade, portanto, é a busca pelo aprendizado. Certo? Ela quer entender de fato qual é a função, por exemplo, de uma caneta. A partir do momento em que ela for identificando essa superfície do mundo, opa, peraí, a caneta na verdade ela é feita para isso. Porque esta conduta, sob certo aspecto, ela é aprovada. Essa conduta, sob certo aspecto, me aproxima de um prazer. Não é lógico, é emocional, ela está entendendo isso. Ela está interagindo com o mundo, ela está percebendo o que de fato é. Ela começa, portanto, a buscar, né, um certo sentido superficial das coisas. Olha só que interessante. É nessa fase que a criança ela vai colocar a mão no fogo. É nessa fase que ela vai meter o dedo na tomada. Ela está todo o tempo se testando. Nesse contexto de entender como o mundo funciona. Se usando como uma experiência. Perfeito? Então, o que move ela é um aprendizado. Só que veja, esse aprendizado, ele é puro. Como assim ele é puro? Olha, ela não tem um baita ganho como um adulto tem ao aprender algo. A criança, ela aprende, ela vive dessa forma, em busca desse aprendizado, em busca dessa identificação com a superfície do mundo, porque ela não sabe fazer mais nada. Você, quando faz algo, existe um ganho secundário envolvido. E muitas vezes você busca isso. Você busca esse ganho secundário. A criança não. Ela faz porque ela está descobrindo. Não existe um ganho financeiro. Não existe um ganho real. Não existe a melhora da qualidade de um relacionamento amoroso, entende? Ela simplesmente aprende porque ela não sabe fazer outra coisa. Isso guia ela, mais ou menos até os 7 anos. O que acontece quando ela chega aos 7 anos? Ora, via de regra, ela meio que já entendeu como que a estrutura do mundo se processa na superfície. Ela já entendeu que se ela pegar uma garrafa e jogar no chão, a mãe vai ficar brava, então aquilo não é uma conduta adequada. Ela já entendeu que a caneta serve para escrever, ela já entendeu que colocar a mão no fogão gera uma dor. Entende? Então ela se orientou pela busca pelo prazer, por se afastar da dor, certo? E está sendo guiada através disso, desse aprendizado. Quando ela completa 7 anos, o motivador dela muda. Ou seja, ela já não busca como principal causa da sua existência este aprendizado. Entende? Agora, quando a gente chega aos 7 anos, nós temos ali, naquela fase da nossa vida, um acesso mais direto às nossas emoções. Entendeu? Então você começa a ter um certo discernimento sobre os sentimentos que você tem. Existe um início de conscientização. Nessa fase da vida, ali aos 7 anos, o que começa a te guiar? O que começa a te orientar? O que você busca emocionalmente? Essa é uma fase em que o indivíduo, a criança, ela busca ser amada. Nesse momento da sua vida, você é orientado, lá na infância, com 7 anos, pela busca por amor. Tu precisa ser amado. Certo? É nessa fase que esse amor ele é direcionado principalmente à imagem dos nossos pais. Ou seja, você se move para receber o amor deles. Entende? É aquela busca por agradar, é aquela busca por ser validado, por ser elogiado, né? por realmente receber dos seus pais uma estrutura que mostre que você é amado. Só que esse amor,
ele precisa ser recebido de uma forma muito específica. Esse amor precisa ser generoso, gratuito, benevolente. Sob certo aspecto, é um amor que as pessoas te entregam sabendo que tu não tem como devolver. Não existe um condicionamento de amor. Ele é puro. Ele é genuíno. Entende? Então é esse amor, nesses moldes, que nós buscamos na nossa casa. Através, principalmente, da imagem dos nossos pais. Só que o que acontece? Veja, a maior parte das famílias não é estruturada para oferecer esse amor para os filhos. Muitos de nós viemos de famílias desestruturadas. Ou seja, não houve um lar seguro, um lar benevolente, um lar que me deu referência sobre relacionamento, sobre amor. Um lar onde eu pudesse ver, ouvir e sentir que eu era amado. Qual é o tipo de lar que a maior parte de nós vem? Um lar disfuncional. Um lar onde o pai briga com a mãe, onde o filho apanha, muitas vezes sem razão. Um lar onde as referências sobre relacionamento estão muito associadas às traições que o pai muitas vezes cometia. A ausência da mãe porque tinha que trabalhar demais. A separação de ambos. Onde o filho ficava pulando de lar em lar. Sem uma referência sólida. Que pudesse construir dentro dele algo bom. Aquele amor genuíno não foi entregue. E qual é a consequência disso? A consequência é a seguinte: você, como criança, não vai parar de crescer porque a estrutura que você precisava não foi te dada emocionalmente. Ou seja, você não vai parar no tempo lá com os seus 7 anos e esperar biologicamente, né, que o amor chegue. Isso não vai acontecer. Em outras palavras, tu vai continuar crescendo. Daqui a pouco você tem 10 anos, daqui a pouco você tem 12 anos, daqui a pouco você tem 15 anos. Biologicamente, o seu desenvolvimento, ele não cessa. Só que emocionalmente é diferente. O que acontece emocionalmente? Cara, emocionalmente, quando a gente não recebe, de fato, esse amor generoso, benevolente, gratuito na nossa infância, um buraco fica aberto, certo? Um contorno afetivo não foi gerado. Então eu continuo crescendo biologicamente, mas emocionalmente eu travo. Eu travo numa motivação infantil. Em outras palavras, quando eu chego na adolescência, que a minha motivação ela precisaria ser mudada, ela não muda. Eu continuo sendo uma criança emocionalmente, só que agora eu tenho 15 anos. O que me move continua sendo aquelas emoções infantis. E cabe aqui uma ressalva. Alguns de nós tivemos pais que até nos amaram. Nos amaram. Só que numa proporção insuficiente, devido ao contexto da vida. Entenda, nada disso é culpa deles. Ok? Você é um adulto, você precisa ser responsável pela sua vida. Mas, vamos pegar um exemplo muito claro. Na minha casa,
na minha família. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos. Né? Meu pai foi cuidar da empresa dele, foi seguir a vida dele, e minha mãe ficou com dívidas, com contas, com uma família para sustentar. E era eu e ela. Então, eu vi, de fato, a minha mãe deixar de comer para mim comer. Isso aconteceu. A minha infância foi uma infância em que eu fui para casa dos meus avós, passar um tempo, para casa dos meus tios, passar um tempo para casa... Entende? Por quê? Porque a minha mãe, ela trabalhava em 3 períodos. De manhã, de tarde e de noite. Para quê? Para me dar comida. Então, ela não me amava? Pelo contrário, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu entendo, cara, que prova de amor. Mas na época, aquele serzinho emocional que tinha 7 anos, não conseguiu receber o amor e percebê-lo na proporção que ele foi oferecido. Entende? Então, em uma metáfora, imagina que tu tá fazendo um bolo. Só que para esse bolo tu precisa de 3 colheres de chocolate. E só te oferecem uma. Aquele bolo, ele não vai muitas vezes ter o resultado final adequado. Não vai ficar bom como poderia. Um contorno afetivo, às vezes, porque existem estruturas e mais estruturas, mas um contorno afetivo, às vezes, ele fala a mesma coisa. Entendeu? Ou seja, não foi dado na proporção que precisava para a criança continuar se desenvolvendo. E aí, voltando, quando a gente chega na adolescência, o que me move continua sendo aquela busca por amor. Só que agora, presta atenção, tu não quer mais ficar em casa, tu tem 15 anos. Tu quer, sob certo aspecto, sair, se testar, conhecer o mundo. Tu começa a se relacionar com seus amigos, com suas amigas. E eu vou deixando o núcleo familiar central para trás. Entrei na adolescência, sem aquela afetividade recebida na infância. O que eu faço? Os processos, muitas vezes, de projeção começam aqui. Ou seja, eu começo a projetar aquele amor que eu não recebi dentro de casa para os grupos sociais onde eu estou. Ou seja, eu me envolvo com os meus amigos porque ali eu me sinto acolhido, eu me sinto amado, eu me sinto validado. Eu me sinto. Tudo tem a ver com sentimento. Entendeu? Tanto que, poxa, a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, perceba que muitos grupos de amigos se dissolvem. O único vínculo que os sustentava era esse. Entende? Mas, enfim, lá está você, um adolescente, um contorno afetivo não recebido na infância, buscando essa validação dentro dos seus grupos de amigos. Tu não encontra. Não na proporção adequada, ou encontra por um tempo e cansa. Até que em um determinado momento, o que acontece? Tu conhece alguém e se apaixona. O que a paixão, principalmente no começo, faz contigo? Ela faz com que você se sinta importante. Faz com que a sua rotina seja modificada, seja quebrada, que seja estimulada pela novidade. A paixão faz com que você comece a criar planos junto com outra pessoa e muitas vezes se sinta seguro, de um jeito que antes você não se sentia. Faz com que a sensação de crescimento, aquela sensação de, cara, parece que eu estou melhor do seu lado, atue. Veja, essas estruturas, segurança, importância, variedade, que essas quebras de rotina e o crescimento, são sensações que elas já deveriam estar impregnadas em nós. Nós já deveríamos nos sentir seguros por natureza, assim, desde a infância. Uma criança que vem de um lar funcional pra caramba, bem estruturado, com contorno afetivo resolvido e tal, quando ela chega na adolescência, na idade adulta, não é que ela não vai se apaixonar e isso tudo não vai ser potencializado. Vai, a paixão faz isso. Mas veja, ela sabe viver sem o outro.
é diferente de alguém que vem de um lar todo bagunçado. Quando a pessoa se apaixona, sob certo aspecto, o outro estimula essa segurança, essa variedade, essa importância e esse crescimento na pessoa que vem desse lar desestruturado. O outro preenche necessidades emocionais da pessoa, que deveriam ter sido atendidas e supridas na infância e não foram. Tá me entendendo? E aí, se eu tenho necessidades emocionais que não foram supridas na minha infância, agora projetadas no relacionamento amoroso, através de uma paixão que nasceu, prazer, dependência emocional. Prazer, fico dentro de um relacionamento abusivo. Prazer, se iniciam as crises de ciúme. Ciúme é fruto de insegurança. Tu entende que a raiz de grande parte dos problemas amorosos vem da estrutura e dos contornos afetivos que não foram gerados lá atrás? Ou seja, a paixão faz com que você projete nesse relacionamento a sua segurança, a sua importância. O seu crescimento. E a sua variedade. A variedade, novamente, né, tem a ver com ser movido pelas novidades que a vida com aquela pessoa te gera. Ou seja, é um tesão, porque é tudo novo, sabe? Tanto que as pessoas falam, né, pô, caiu na rotina, terminei. Por quê? Porque esse elemento é como se ele deixasse de ser estimulado depois dos primeiros meses ali de relacionamento. Entendeu? A paixão já não está mais fervendo no coração de muito casal. Depois de 6 meses, 1 ano. Então veja, essas necessidades deveriam ter sido atendidas na infância. Pelas referências que você ganha dentro de casa. Não foram. Quando você se apaixona, elas são momentaneamente supridas pelo seu parceiro, através de uma projeção. Isso aqui começa a gerar o quê? Dependência emocional. Características da dependência emocional: insegurança, ciúme sem razão, a incapacidade, né? Você começa a ser incapaz mesmo de ir embora. Ou seja, você se sujeita a relacionamentos ruins. Tudo porque existe um buraco emocional que não foi suprido lá, que dentro de um processo de paixão é momentaneamente suprido, necessidades atendidas, constrói-se a dependência emocional. É uma das dinâmicas, né? É a que eu mais vejo. Como que a gente resolve isso? Olha, o primeiro passo desse processo resolutivo, o segredo, né, desse primeiro passo do processo resolutivo, está nessas 4 necessidades. E é isso que eu quero te ensinar.
Veja, as pessoas falam muito sobre amor próprio. Já parou pra pensar nisso? Elas falam pra caralho sobre isso. Preciso me amar mais, preciso me amar mais, preciso me amar mais, preciso me amar mais. Eis o amor próprio na prática, no método. Quando você consegue colocar estímulos na sua vida que independem de um terceiro e que produzem no seu dia a dia a sensação de segurança, de importância, de crescimento e de variedade, você aprende a se amar. E a partir do momento em que você aprende a se amar, com rotina, com disciplina, assim, veja, é um elemento essencial da vida adulta a rotina, é um elemento essencial da vida adulta a constância. Mas a partir do momento que você aprende a se amar fazendo isso aqui que eu vou te ensinar, fica mais simples amar os outros. É tudo? É óbvio que não. Não é tudo. Mas é um princípio fundamental. Então presta atenção no que eu quero que você faça. Vou te fazer 4 perguntas. O que te gera a sensação de segurança? O que te gera a sensação de importância? Ou seja, o que faz com que você se sinta seguro? O que faz com que você se sinta importante? O que faz com que você se sinta que está crescendo? E o que faz com que sinta que você, assim, que o dia está um tesão? O que te gera essa sensação de meu dia está um tesão? Geralmente tem a ver com as novidades, ou seja, quais são as coisas novas que talvez eu precise vivenciar, ou no meu dia a dia, ou uma vez por semana, enfim, já vou te explicar isso de forma mais detalhada, para construir variedade. Eu preciso que meu cérebro seja estimulado pela novidade. Então presta atenção. Todo dia tu precisa gerar essa sensação de segurança para você mesmo. Como? E aqui começa um processo de autodescoberta sobre si mesmo. Veja, eu vou te dar os meus exemplos. Quando eu vou para a musculação, quando eu vou para as minhas lutas, quando eu vou para um clube de tiro, quando eu, no primeiro horário da manhã, sento, faço um café e rezo o terço. É minha fé, eu sou católico. Eu nutro esse sentimento. Eu me sinto seguro. Sob certo aspecto, é simples. Ou seja, você precisa de um elemento no seu dia a dia que conscientemente atenda a essa sensação de segurança. Talvez você seja uma pessoa que já treina, talvez seja uma pessoa que já tome café, mas veja, a gente faz as coisas tão no automático, tão de forma inconsciente, que a gente não se concentra nas sensações que nós temos. Uma coisa é eu ir treinar, sendo movido pelo meu shape, sendo movido, né? Outra coisa é eu vou treinar, ok, meu shape top, estou construindo um shape massa, por exemplo, né? Mas eu estou indo aqui para me sentir seguro. O fato de você colocar o foco na segurança, teu treino vai ser o mesmo, né? Óbvio, você vai se dedicar igual, mas você ir no treino essa sensação vai melhorar pra caramba as coisas. Tu vai se sentir, vai sair dali se sentindo bem. Sem saber disso, você já se sentia bem. Sabendo disso, você vai se sentir melhor ainda. Quando tu vai lá, faz o seu café e se concentra naquele momento, nas sensações e sentimentos que aquele momento te produz, talvez você sinta a mesma coisa. Quando eu passei com a minha cachorra, eu me sinto assim também. Tudo tem a ver com criar uma estrutura em que você possa colocar elementos que façam com que você se sinta seguro. Veja, eu estou dando exemplos. Estou dando exemplos, mas você provavelmente possa ter outros. O que tu precisa? Colocar essas estruturas na sua vida. Então, se eu te perguntasse, me dá 2 exemplos de elementos que te trazem segurança, o que você me diria?
Anota isso no papel que a gente já vai usar. A mesma coisa é a importância. Ora, só um detalhe importante. Em todos esses elementos, a ideia é que você consiga fazer as coisas sem a presença de outras pessoas. Tipo assim, eu me sinto importante quando eu estou conversando com alguém. Não. Uma coisa, beleza, né? Me sinto importante quando eu vou para a minha aula lá aprender uma língua estrangeira. Daí eu tenho um professor. Mas assim, meu amigo, meu colega, minha namorada, Cara, esquece, mano. Esse é o teu momento. Entendeu? O que tu pode fazer no seu dia a dia para se sentir importante? É uma sensação. É aquela sensação de, essa é a minha vez. Só que isso precisa ser consciente. Isso precisa ser voluntário. Porque senão você tem uma grande possibilidade de perder o seu tempo fazendo isso. As pessoas buscam muitas vezes essa importância sem perceber, é inconsciente. Assistindo Netflix. E às vezes elas passam 2 dias sentadas na frente de uma TV assistindo Netflix. E elas fazem isso toda semana. Uma coisa é, beleza, deixou uma série lá, vou maratonar porque eu achei muito top. Beleza. Outra coisa é fazer isso sempre. Então, o que elas estão buscando? Aquele momento delas. Só que sem método, sem procedimento, sem estratégia. Ou seja, se eu perco 2 dias a cada 5. Cara, é só você parar para fazer conta. Quantas horas que você podia estar aprendendo, que você podia estar estudando, que você podia estar ganhando grana, você perde desse jeito. Seria diferente se esse senso de importância fosse buscado voluntariamente. Ou seja, quer saber? Hoje à noite eu vou passar meia hora assistindo Netflix só para nutrir esse sentimento de importância. Importância, tu pode ir lá numa loja, e procurar, por exemplo, comprar uma roupa a cada 1 mês, a cada 20 dias, a cada 15 dias. Mas um negócio assim que caiba no seu bolso. Porque, veja, como nós estamos falando sobre esses processos, muitas vezes, quando a gente está muito na dor, nós buscamos compulsivamente, mesmo sem saber sobre essas necessidades. Está vendo de onde que vem compras compulsivas? Eu preciso a qualquer custo me sentir importante. Só que é inconsciente, então não resolve. Semana que vem, depois daquela pequena sensação de bem-estar, eu vou voltar e vou comprar mais, e às vezes eu vou me endividando por causa disso. É perigoso. Tu entende? Agora, uma vez por semana eu posso, comer uma pizza, né? Já que eu sou focado na dieta, assim, assado, posso ir lá comer uma pizza? Pode. Tu pode fazer o que quiser. A questão é como você pode se sentir importante. E veja, isso não é merecimento. Entendeu? Tem gente que vai pra academia de manhã, de tarde, de noite e fala, mereço comer um hambúrguer. E faz isso todo dia? Não tem como ter um shape massa comendo hambúrguer todo dia. Né? Quer dizer, tem algumas exceções, né? Mas estamos falando de pessoas normais, né? Não de bodybuilder, não, né? Entende? Então veja, o que faz com que você se sinta importante? Sabe o que muita gente faz aqui também? Contatinho para todo lado. Ou seja, eu sempre tenho um esquema. Parece que quando saio com aquele esquema eu me sinto um pouco importante. Tá, mas veja, para quem quer ser bem sucedido no amor, para quem quer ter um bom relacionamento, não vai dar certo. Porque aí você vai começando a construir associações. Que para se sentir importante você precisa sempre de alguém novo. Bosta, né? Você ir lá, né, e tomar um café num lugar diferente pode suprir isso? Pode. Você ir lá e cuidar da sua saúde, contratar um personal trainer? Pode? Pode. Então assim, minha pergunta para você é, como que você pode fazer para se sentir importante? Pelo menos uma vez por semana, de modo consciente. Investindo em você mesmo. 2 formas, eu quero 2 formas, 2 meios de você fazer isso. No papel. Já vamos usar isso também. Terceiro tópico, o crescimento. Veja, não existe
a estrutura estática na natureza. Vamos pegar, né? Ou as plantas estão crescendo ou elas estão morrendo. Na vida também é assim. Ou seja, enquanto tu não cresce, enquanto tu não toma a decisão, vontade de crescer, o que acontece? Tu tá se atrofiando, tu tá gastando tua vida. Tu tá gastando tuas estruturas cognitivas, neurais, às vezes fazendo merda, às vezes usando droga, às vezes se tornando viciado em sexo, às vezes bebendo pra caralho. Não tem como você me falar voluntariamente que isso é algo de alguém que tá a fim de crescer pra caralho. Hábitos ruins não fazem ninguém crescer. E se eu não coloco estruturas que me permitam crescer de fato na vida emocional e na vida intelectual, eu estou fadado, você está fadado ao fracasso. E não é porque o mundo é ruim, é porque tu não soube usar a tua vida, tu não soube usar o teu tempo. Como que a gente cresce? O primeiro mecanismo de crescimento tem muito a ver com a comunicação, ou seja, com a minha forma de interagir com o mundo e comigo mesmo. Certo? Essa interação, né, forma de agir comigo, com o mundo, enfim, olha que interessante. Ela passa muito pelos nossos pensamentos. Os pensamentos são a estrutura inicial, a base de um processo de crescimento. Ou seja, eles dependem muito do que diariamente eu coloco dentro da minha cabeça. Através do que eu vejo, através do que eu ouço, através do que eu sinto. Mas principalmente nesse contexto, através do que eu vejo e do que eu ouço. O que tu diariamente está ouvindo? Tu tá, sei lá, um exemplo, tá dedicado a podcasts, tá dedicado a mentorias, a aulas, tá dedicado aos seus estudos. Ou é sempre o mesmo tipo de música, que quando você começa a pensar na letra dela, você fala, meu Deus do céu, cara, o que eu tô ouvindo? Porque é isso que tu tá colocando na sua cabeça. O teu processo de comunicação tá aí, começa aí. Se tu só ouve coisa ruim, como é que tu vai ter uma vida top? Entende? Então esse é um passo que a gente precisa levar em consideração. Outra coisa que gera crescimento na nossa vida, as leituras que a gente faz, nesse contexto de comunicação. Então, porra, se eu tenho o hábito de ler e começo a ler coisa boa, veja, isso não vai mudar toda a minha estrutura emocional. Né? Dentro das mentorias eu falo isso, eu falo, emoção a gente combate com emoção. E às vezes tu lê pra caralho, mas falta ainda alguns detalhes que a gente já vai conversar. Mas, veja, é algo importante. É algo importante. Então, ter bons livros à sua disposição, ter bons textos à sua disposição, consumir bons conteúdos de stories, cara, tudo isso é importante para a sua comunicação. Porque aquilo vai gerando o quê? Uma percepção diferente da vida. Incrível, né? E a pergunta que eu te faço é, para onde é que os seus pensamentos andam deslocados? Isso vem dos conteúdos que você consome. Em outras palavras, que tipo de conteúdo você está consumindo? E como é que você pode mudar isso? Será que você pode crescer, talvez, estudando mais? Talvez fazendo terapia, talvez fazendo um curso? Talvez fazendo uma mentoria? Como é que você pode crescer mais? Tu também cresce quando tu aprende uma língua estrangeira. Ou seja, percepção de mundo. Quando você sabe, por exemplo, só o português, é muito diferente da percepção de mundo que você domina quando você fala português e fala inglês, por exemplo. As referências são muito diferentes.
Entende? Então, dentro dessa estrutura, dentro desse processo, tu precisa começar a analisar isso. Aprender uma nova arte marcial faz parte? Sim. Desenvolver uma nova habilidade faz parte do crescimento? Sim. Aprender a cozinhar faz parte? Sim. Né? Então, se você pudesse ter duas ações que mudassem esses padrões de pensamentos que você tem dentro da sua cabeça aí, né, e passasse de fato por um aprendizado, como é que você pode crescer, você, na sua vida? Lendo um livro? Aprendendo uma nova arte marcial? Aprendendo um novo idioma? Aprendendo a cozinhar? Sei lá. Separa duas coisas que te geram isso e provavelmente afetam o seu pensamento, enfim. Duas coisas, duas ações. Por fim, variedade. Anota os dois do crescimento, depois a gente vai construir algo interessante sobre isso. Então, esses dias eu escrevi um e-book sobre os motivos que levam as pessoas a traírem. Tá, inclusive no Telegram, lá de graça. Só acessar o nosso grupo do Telegram e pegar. Leva as pessoas a traírem. Uma das razões que eu coloco lá é essa aqui. Variedade. Olha só. O que é a variedade? É o estímulo à novidade. Uma vida que ela é vivida sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma lógica, sempre na mesma estrutura, sempre igual, onde não cabe um elemento novo, onde não cabe uma mente mais ampla, onde não cabe beleza de frequentar lugares belos, porque a beleza é uma estrutura fundamental no mundo. Uma vida onde só se faz o mesmo, é uma vida onde as esperanças começam a diminuir dentro do teu coração. Tu começa a ficar menos esperançoso. Parece que tu não aguenta mais aquilo. É o famoso, caiu na rotina. Não é que bem caiu na rotina, mas é que a vida não está sendo estimulada com criatividade, ela não está sendo estimulada com coisas novas, ela não está sendo estimulada com aquela sensação de conhecer o que é desconhecido. E consequentemente aquele tesão, caralho, que tesão, não vem. E aí o que acontece? Novamente uma projeção. No caso da traição, né? Ou seja, eu busco uma pessoa externa para construir esta variedade no meu dia a dia e pelo menos por um tempo me gerar a sensação de que as coisas são diferentes. O que literalmente é uma bosta. Entende? Por isso que as pessoas geralmente se apaixonam pelos amantes, porque os amantes suprem estas projeções e muitas vezes criam esta variedade. E como que a gente pode colocar essa variedade de uma forma funcional na nossa vida? Presta atenção. Quando eu começo a construir rotinas onde cabe um novo restaurante por semana, um novo esporte, um novo aprendizado, muitas vezes você pode associar isso com isso, tá? Um novo aprendizado, quando você está lá dentro da sua empresa e cria um novo projeto, quando você muda o seu esporte, o CrossFit é ótimo para gerar essa variedade, porque tu nunca sabe o que vem no amanhã, no dia de amanhã, né? Então os treinos sempre mudam, variedade. Então a variedade era construída justamente com esses estímulos ao novo. Sua capacidade de olhar para aquilo e falar, que tesão. Que tesão. E tu precisa entender algo. Tu veio aqui para refletir as bênçãos de algo muito maior, de um Deus. Tu veio aqui para ser filho, para usufruir da abundância. Eu gosto muito de um mantra que fala mais ou menos assim: a abundância de Deus vive em mim e através de mim. E todos os meus desejos, vontades e necessidades serão prontamente atendidos pela inteligência divina. Porque eu vibro em Deus e Deus é tudo.
Foi um mantra que eu repeti durante todo o meu salto de paraquedas. Aquilo era uma experiência inovadora. Então essas novas experiências também entram aqui. O que é que tu sempre quis vontade de fazer e nunca fez? Nunca fez porque, é muito caro. Não é caro assim no sentido de, eu vou falir se eu fizer isso. Mas, vai ser um pouco desconfortável porque eu vou ter que trabalhar mais, vou ganhar um pouco mais de dinheiro. Cara, faz essa porra então. Vai lá e vive a experiência, trabalha um pouco mais e paga. Entendeu? A vida é vivida através de coragem, ela é vivida através de risco. Então às vezes você vai precisar se arriscar, né? Pensar em algumas experiências diferentes para você viver. Então, aqui também, nós precisamos de 2 ações que construam variedade na sua vida. A variedade, ela vai mudar todo mês, né? Então, se esse mês você coloca lá, conhecer o restaurante Y ou o restaurante X. No outro mês, você pode até continuar conhecendo restaurantes, mas novos. Variedade. Entendeu? A mesma coisa em casa, se você tem um relacionamento. Cara, às vezes o que vocês precisam dentro da relação é estimular a paixão. A paixão muitas vezes é estimulada através do sexo. Só que, se você parar pra pensar, geralmente as pessoas elas transam do mesmo jeito. Começa sempre do mesmo jeito, mês sempre do mesmo jeito, final sempre do mesmo jeito. Então, muitas vezes você precisa estimular, né, a paixão através de novas posições sexuais. Você precisa fazer isso. Entendeu? Desde que haja consenso, respeito entre o casal, né, isso faz muita diferença. E não venha distorcer esse tipo de coisa e falar, não, então vamos ter uma terceira pessoa dentro da relação. Meu Deus do céu, deixa eu te falar uma coisa. Relacionamento aberto, para quem quer ter relacionamento saudável, não funciona. Então, nem cria essa hipótese dentro da sua cabeça, porque eu conheço as pessoas que muitas vezes assistem, que fazem perguntas das caixinhas, né? E às vezes brotam umas nessas. Não que seja o seu caso, mas, né? Enfim. Variedade. 2 ações. Então o que eu preciso de você? 2 ações para segurança, 2 ações para importância, 2 ações para crescimento, 2 ações para variedade. Cada uma com 2 ações. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Construir rotina. Lembra que eu te falei que nós precisamos ter elementos claros na nossa vida? Né? Eu preciso ter uma certa clareza de como é que meu dia vai funcionar, de como é que eu vou suprir essas necessidades, de quando eu vou fazer isso, de que horário eu vou fazer isso. Então, cada uma dessas ações que você colocou aqui, elas precisam ter um tempo certo para acontecer. Vamos imaginar que na sua segurança você colocou lá a academia, certo? E vamos imaginar que você é uma pessoa que não tem um hábito. Beleza, então tu coloca assim, a academia, todo dia das 7 às 8, certo? Então, beleza, vou pra academia todos os dias das 7 às 8 buscando essa sensação de segurança. André, eu já faço academia. Cara, faz, colocando o seu estado de presença naquele momento. Tu vai ver se essa segurança não cresce mais ainda dentro de você. Mais do que crescia quando você fazia sem saber isso. André, eu coloquei lá minha segurança, sei lá, café. Beleza. Faz o teu café agora com essa clareza, com essa consciência. Eu tô buscando esse sentimento. Respira fundo, fica presente nesse momento, tomando seu café. Não toma café correndo, sai. Usufrua desse momento. Então, café todos os dias, das 6h30 às 6h45. Nesse momento, cara, sem a porra do celular, sem nada. É você e você. É a mesma coisa a academia, né? Tem gente que para a academia para responder o WhatsApp. Tá, em alguns casos, beleza, né? Tá lá no plantão, né? Mas a maior parte das pessoas só vai conversar. Então, para. Tá? Então, tudo precisa ter dia e horário. Cada uma dessas ações. E, né? Se, por exemplo, todo dia, beleza. Mas o café eu consigo fazer isso, André, esse ritualzinho de 15 minutos, terça-feira. Então, toda terça você vai lá e faz. Mesma coisa, importância. Tu colocou elementos para ir. Então, me diga, que dia e que hora tu vai cumprir eles? Tá? Se você colocar, viajar. Viajar é bom, mas você vai fazer uma vez por mês. Então, tu precisa de alguma coisa para fazer meio que no dia a dia. André, 3 vezes na semana eu vou para me sentir importante, para aprender uma língua nova. Um exemplo. Tá? Um exemplo. Lembrando, tem coisas do crescimento que podem pertencer à importância e tem coisas da importância que podem pertencer ao crescimento. Contudo, o ideal é que a importância tenha os seus próprios elementos focados na importância e o crescimento seus próprios elementos focados no crescimento.
Então tu colocou 2 coisas lá, beleza. Viajar, ótimo, uma vez por mês, maravilha, se puder, né? Mesmo que seja pra cidade vizinha. Mas outra coisa pra fazer no dia a dia mesmo. Todo dia, ou 3 vezes na semana e tal. Tudo precisa ter horário. Lembrando, isso aqui são ações suas com você. Com você. O compromisso é contigo. Então não colocar ver meus amigos, não é para isso que serve. Não, isso aqui não envolve outras pessoas, a menos que seja um professor ou um personal. Isso, tá? Beleza? Importância. Crescimento. Mesmo esquema. Dia e horário. Para tudo. Para tudo. Variedade. Mesmo esquema. Tá? Lembrando que a variedade a cada mês vai mudar. Então 2 ações. Para semana. Focadinhas com horário e dia específico. Beleza? Isso aqui é um princípio para você combater essa dependência emocional. Para você começar a desenvolver amor próprio. Para você começar a entender de onde que vem as suas inseguranças. Para você começar a se tornar de fato um outro ser humano. Isso aqui vai te ajudar pra caramba. Isso aqui é um dos pilares. Eu tenho 4 pilares na minha filosofia de vida, no meu jeito de viver. Esse aqui é um deles. Certo? Existem outros 3. Esses outros 3 estão citados, exemplificados e com ferramentas práticas dentro da mentoria. Tá? Então vai lá, se inscreve, conheça o resto disso. Isso é conteúdo do módulo 1. E depois vem o módulo 2. Tu já parou pra pensar qual que é o sentido mesmo de um relacionamento amoroso? Já parou pra pensar como homem, como mulher, que talvez você tenha uma função muito específica sua dentro da relação que precisa ser cumprida e quando você não cumpre ela, o relacionamento tende a falhar? Tu já parou pra pensar que muitas das nossas dores e dificuldades vêm justamente das nossas distorções de conceito? Por exemplo, se eu te pedir assim, o que é o amor? O que tu vai me dizer? É um conceito. Só que quando ele não está claro na nossa cabeça, de um jeito certo, a nossa tendência é falhar. A nossa tendência é errar. Entendeu? Porque eu vou me mover pelos conceitos que eu construí sobre aquilo lá. Por exemplo, o que é amar? Amar é tornar a vida dos outros mais fácil. Através de ações. É tirar o peso dos ombros dos outros. Só que para entender isso, tu precisa amadurecer. Porque senão vai ser uma confusão na sua cabeça. E eu te ensino isso lá dentro da mentoria. Certo? Te ensino que existem circunstâncias muito específicas da vida que nos impedem de fato construir uma certa felicidade. Que existem momentos da vida em que você vai passar por desafios, você vai passar por dificuldades. E eu te digo como você pode resolver essas dificuldades. O que você precisa para suportar o peso da existência? Tá lá. Tá tudo lá. Tem um monte de conteúdo. Então posso te dar uma sugestão? De irmão mais velho. Faça a mentoria. Deus te abençoe e até breve.